Reverendo Fábio falou aqui, né? E nós vamos começar essa nova série nesse mês de novembro, falando sobre a redenção virá. Vamos trabalhar alguns textos. Talvez você não tenha percebido, mas nós estamos já no penúltimo mês do ano. Mês que vem a gente já começa a ouvir as musiquinhas aí natalinas. Hoje eu estava olhando da porta da varanda do meu apartamento lá, algumas árvores de natais já montadas em alguns lugares. E você fala assim, mas eu lembro até o que eu comi na ceia do Natal passado. Parece que foi mês passado. Pois é, mês que vem já tem mais. Então, nós vamos falar sobre essas profecias. Mês que vem, certamente, nós vamos trabalhar temas relacionados ao nascimento do Senhor Jesus. A redenção que veio, a redenção que chegou. Mas nesse mês nós vamos trabalhar esses textos do Antigo Testamento, algumas das promessas, como o pastor falou aqui, algumas das profecias, falando sobre a redenção que viria. A redenção virá. E hoje o texto específico é o texto de Malaquias. Malaquias capítulo 2, do verso 17, até o capítulo 3, verso 5. Eu convido você a abrir sua Bíblia nesse texto. Malaquias, a partir do verso 17 do capítulo 2 até o verso 5 do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu te envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, quando essas profecias são feitas, e a gente vai observar, é certo que todo o povo não entendia ainda muito bem quando viria essa situação. E as promessas vinham, e elas eram repetidas. Profeta a profeta, elas eram repetidas. Olha, vai vir a restauração de Israel. Olha, vai vir a redenção, vai vir o Redentor. Profeta a profeta. E quando eles lembravam lá do Gênesis, quando Moisés escreveu o início de tudo, quando o homem pecou, aquilo era relembrado. E quando Moisés, ainda lá também no deserto, falou: olha, vai vir um profeta maior do que eu, ou ele fala, né, que seria como ele, mas na realidade é maior do que ele, e eles deveriam ouvir aquele profeta, já está apontando para o Senhor Jesus. Quantas profecias, quantas coisas. Quando Jacó abençoa Judá, lá no capítulo 49, a gente percebe, falando que de Judá vinha o cetro, por causa do reinado eterno do Senhor Jesus Cristo. Não por conta de Davi, apesar de Davi também ser um desses tipos, mas ele está apontando para o Senhor Jesus, o cetro eterno do Rei Jesus. Então, nós temos nas Escrituras muitas passagens, muitas profecias falando sobre a vinda do Messias.
Os salmos, se a gente for estudar os salmos messiânicos, são muitos, que apontam diretamente, fora aqueles que num pedaço ou outro, um versículo ou outro, já aponta também para o Senhor Jesus, mas existem aqueles que não tem uma leitura simples, a gente observa. E esse texto aqui é um deles. Agora vamos entender o que está acontecendo no período de Malaquias, para a gente observar e entender por que ele falou isso aqui. Malaquias foi o último profeta desse período veterotestamentário. Ele escreveu aproximadamente entre o ano 450 e 430. Ele estava ali no período de Esdras e Neemias, possivelmente. Então ele foi contemporâneo de Zacarias e Ageu também. E o povo estava vindo já há algumas décadas da saída do cativeiro. Se a gente for contar aí 450 e entender que em 538 veio o édito de Ciro libertando o povo, olha, são praticamente 80 e poucos anos. E o povo não estava vendo essa libertação. Eles continuavam olhando em volta e vendo miséria. Olhavam em volta e não conseguiam enxergar a grandeza, a beleza, a santidade de Deus. E eles começaram a murmurar. E eles começaram a abandonar tudo aquilo que Neemias, Esdras, Ageu e Zacarias estavam falando e começaram a banalizar o culto. Começaram a juntar novamente, assim como Esdras e Neemias tinham falado contra o casamento misto, eles estavam voltando de novo àquela prática. Eles estavam falando sobre a eleição e eles assim, nem aí, em que o Senhor tem nos amado. Eu vou mostrar como eu tenho amado vocês. Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. E vocês não têm visto que a minha eleição, por eu eleger vocês como meu povo escolhido, não é um amor para com vocês? E eles não estavam entendendo. A única coisa que eles faziam era olhar e ver quem estavam sendo oprimidos ainda por algum governador persa e falando assim, olha só, a gente está trabalhando para outro povo ainda, fomos libertados mais ou menos. A gente ainda continua tendo que trabalhar e quase não vê lucro nenhum. A gente olha e ainda vê desolação. A gente olha para o templo que foi feito, o segundo templo, e a gente lembra, principalmente os mais antigos que ainda lembravam ou viram o antigo templo que Salomão fez com toda a sua pompa, e falava assim, e chorava. Um templo tão simples. O outro era tão pomposo. E por causa disso, observem o nível de rejeição ou nível de desprezo que essas pessoas chegaram. O verso 17 diz assim, enfadais o Senhor, cansais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, o profeta dizendo ao povo, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Estão acusando Deus de injusto. Estão falando que Deus olha para a pessoa que está fazendo mal e parece que ele acha que está fazendo bem. Olha o nível de desprezo que esse povo chegou. E ainda perguntavam, onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Quando o profeta agora reporta essa pergunta, ele traz a resposta no capítulo 3. Vocês querem saber onde está o juízo, o Deus do juízo? Então agora, eis a profecia do Senhor quanto ao Deus do juízo. Quem é o Deus do juízo e o que ele fará? E aqui, queridos, começa a fala que traz a visão do que nós entendemos ou que sabemos do que aconteceu no Novo Testamento.
E ele começa dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro. E é interessante isso, porque o nome Malaquias significa mensageiro, ou meu mensageiro. Mas ele não está falando dele mesmo, ele está falando de um outro mensageiro. E esse outro mensageiro é João Batista, aquele que viria e seria o precursor do Senhor. Observem as palavras que vêm logo em seguida, quando ele diz que preparará o caminho diante de mim. Lembra das palavras de Isaías, quando fala: vós que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor. E de quem está sendo falado isso? João Batista. Quando a gente vai lá em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versos 2 e 3, diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Na realidade, essa mensagem não é de Isaías, é de Malaquias. Mas por que usa-se Isaías aqui? Porque Isaías teve um período de ministério mais amplo, e geralmente quando há algumas citações, eles geralmente citavam, e logo em seguida vem a citação de Isaías, eles usavam como se fosse do profeta que tinha mais proeminência, que no caso foi Isaías. E logo em seguida vem a profecia de Isaías mesmo, quando diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o verso 4 diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Aqui o verso de número 1, a primeira parte dele vai trazer a visão: virá o meu mensageiro. E por que João Batista? João Batista, se Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento, ou que a gente considera o período do Velho Testamento, João Batista é o último dos profetas mesmo, nesse sentido de oráculo, nesse sentido de profecia ainda daquilo que viria. E ele agora é apontado como mensageiro de Deus, aquele que veio para apresentar o Senhor Jesus. E não foi isso que João fez? Quando João estava com seus discípulos ali pregando e batizando, e daqui a pouco vem o Senhor Jesus, e ele aponta para o Senhor Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando seus discípulos viram e falam assim: olha, aquele homem que você apontou aí, ele está fazendo isso e aquilo outro e tal. Ele falou assim: convém que ele cresça e eu diminua. Acaso pode o amigo do noivo ficar bravo porque o noivo está tomando a proeminência? Não, ele tem que se alegrar junto com o noivo. É isso que eu estou fazendo, porque eu vim para apresentá-lo. É isso que João Batista veio fazer. É isso que o texto aqui de Malaquias está apontando. Virá um mensageiro do Senhor que apontará o juízo de Deus. Apontará o juízo de Deus. E é interessante, queridos, porque quando João encerra esse período, da antiga dispensação, ele apresenta o Senhor Jesus e ele vem agindo para que o povo se arrependesse dos seus pecados, pois o cumprimento da aliança já estava por vir. Aquilo que o Senhor prometeu, e ele é fiel à sua aliança, como nós lemos no texto aqui, quando o povo foi liberto aqui em Êxodo. Agora, o Senhor estava para mandar aquele que viria, e ele viria o seu precursor, o mensageiro de Deus, João Batista. O povo estava achando que estava preparado para aquilo que viria, mas eles não tinham noção do que era o dia do Senhor. Eles não tinham noção do que era esse dia. João Batista, se os irmãos lembram, quando ele estava preso, já encarcerado por Herodes, houve um momento em que a dúvida pairou a cabeça de João Batista. Não a incredulidade, mas a dúvida. E ele manda 2 dos seus discípulos ir lá perguntar ao Senhor Jesus: é você mesmo que viria? Ou é outro que a gente tem que esperar? Por que João Batista teve essa dúvida? Porque vendo aqui pelo texto de Malaquias, a gente observa o juízo do Senhor, dizendo que o dia da sua vinda ninguém poderia suportar, porque ele é como fogo,
e para poder purificar. Ele é como o que era usado pelos lavandeiros para poder lavar as roupas e deixá-las alvas. Diz o verso 3, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Eles ainda não entenderam isso. E João entendia como o Senhor Jesus vindo para trazer o juízo. E ele vem para trazer o juízo. E ele ainda vem para trazer o juízo. Mas a sua primeira vinda foi para nos salvar. Foi para poder cumprir a justiça de Deus. Aquele que veio como anjo da aliança, como diz, continua o texto aqui, dizendo: de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Vocês querem que o Senhor venha, vocês querem que a redenção venha, vocês querem que a restauração de Israel aconteça, pois ela virá, a redenção virá, ele vem, e ele virá para poder purificar. Mas como que ele vai fazer isso? O Senhor Jesus veio para nos purificar. O Senhor Jesus veio, e a sua primeira vinda mostra isso, e nós já desfrutamos dela. Veio para poder nos trazer a salvação. E ele sofreu aqui nesse mundo o escárnio, a dor, a crucificação, a morte, para que eu e você pudéssemos ser justificados pelo sofrimento dele. É pelo sangue dele que as nossas vestes se tornam alvas. É pelo sangue derramado dele, com a ira de Deus sendo satisfeita nele, a redenção que viria, no caso do período de Malaquias, mas que no nosso caso a redenção que veio para isso, veio para nos purificar, veio para sofrer, veio para morrer no nosso lugar, para que a ira de Deus, a justiça de Deus, o Deus justo, praticasse a sua justiça. E ninguém agora pode dizer assim: mas como que Deus pode ser tão injusto? Como que ele é injusto? O povo, aquele povo que estava pedindo o juízo de Deus, não percebia os seus pecados, não percebia o quanto, no verso 5 vai dizer, o quanto eles eram adúlteros, o quanto eles andavam no caminho dos feiticeiros, o quanto eles andavam jurando falsamente, o quanto eles andavam defraudando o jornaleiro, inclusive defraudando o próprio dízimo, torcendo o direito do estrangeiro, tomando e oprimindo o direito do órfão e da viúva. Era tudo isso que eles faziam e eles não percebiam. Se eles quisessem o juízo naquele período, e se eles quisessem o juízo sobre eles, ninguém sobreviveria. Ninguém sobreviveria. Por isso que o profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas agora, o Senhor Jesus, a redenção está sendo prometida. O anjo da aliança virá. Virá e eles e o povo de Israel seria purificado. Não o Israel especificamente nação, mas o Israel igreja, o povo eleito de Deus, seja lá em Israel, seja em qualquer outra parte do mundo. Os eleitos de Deus seriam purificados por este sangue precioso. A redenção virá. No nosso caso, a redenção veio. E nós continuamos vivendo neste período, queridos. Quantas vezes nós não ouvimos que o Senhor Jesus está demorando para vir? Alguns talvez estejam até desacreditados que o Senhor realmente virá novamente. Alguns talvez, e talvez alguns de nós aqui, podemos até fazer planos falando assim: mas quando o Senhor Jesus voltar? Mas a gente coloca um quando assim como se ele viesse daqui a 1000 anos, né? Não agora, agora não. Agora não pode, agora eu tenho meus planos.
Eu tenho que concretizar os meus planos. Eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que casar, eu tenho que ter meus filhos, eu quero ver meus filhos indo para a faculdade também, né? E esquece que a outra geração também vai querer a mesma coisa. A gente também vai fazendo isso, vai protelando. Mas cada dia que passa, o Senhor vai manifestando os sinais de que está próximo à sua vinda. Agora, o sofrimento que nos traz a paz estava sobre a redenção que veio. Entretanto, não significa dizer que nós não também venhamos a sofrer. Porque quando nós somos purificados, e somos purificados, quando nós somos santificados pela palavra, passamos também por sofrimento. E em nenhum momento nós vemos a palavra do Senhor dizendo que agora que a redenção veio, acabou o sofrimento. De jeito nenhum. À medida que os sinais vão se aproximando, cada vez mais o nosso sofrimento pode aumentar. Porque o que nós vivemos hoje, queridos, não é aquilo que passa naquela trilogia, não sei se é só trilogia, mas do Deixados para Trás, né? Que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Não existe aquilo. Se você for lá em 1 Coríntios, você vai ver Paulo falando assim: e nós os que vivem, se o Senhor Jesus voltar no nosso tempo, subiremos, ou seja, vai passar pela tribulação também. Quando ele voltar, nós os que vivem, subiremos. Então, não tem esse negócio de a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, não. A Bíblia já nos mostra isso claramente. E à medida que os sinais vão passando, queridos, certamente, aqueles que não querem sofrer, então vão ter que deixar de viver piedosamente. Vão ter que deixar de viver o Evangelho. Agora, se nós queremos e desejamos ser purificados pelo sangue, certamente passaremos pelo cadinho de Deus. Certamente passaremos pelo esfregar das nossas vestes, mas com a gente dentro delas ainda, para poder a gente ter as nossas vestes alvas no sangue do Cordeiro. A redenção virá. E nós cremos nisso, porque a redenção já veio. Aquele povo pedia a redenção. Aquele povo pedia o dia do Senhor. E agora, o que o profeta diz é: o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem há de suportar o dia da sua vinda? Quando ele fala sobre isso, quando o profeta está dizendo isso, ele não está falando da primeira vinda. Porque a primeira vinda, quem suportou todas as coisas foi o próprio anjo da aliança, o próprio Senhor, em nosso favor, em favor dos seus eleitos, em favor do seu povo escolhido. Entretanto, agora ele está falando sobre aquele grande dia, o grande dia que nós também esperamos. O dia da segunda vinda ou da volta do Senhor, né? Não é, já falei isso em outra mensagem, não existe segunda volta. Existe segunda vinda ou volta, não segunda volta. Isso demandaria que Jesus tivesse que voltar e depois voltar de novo. Então, não existe isso. Mas ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo. E agora ele vai falar sobre tudo isso, sobre essa questão desse sofrimento. Então, a oferta de Judá nesse dia, o juízo acontecerá e ele vai falar assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse grande dia, o juízo virá. E aqueles que ainda continuam nessas práticas, que não foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que não foram purificados pelo Cordeiro Santo de Deus, pelo anjo da aliança, esses terão o juízo sobre suas cabeças. Ah, meus queridos, e esse dia não é um dia fácil. Como nós falamos aqui, à medida que o tempo vai passando, as perseguições vão aumentar. As perseguições vão aumentar.
o sofrimento vai aumentar. E nós não vamos escapar disso. Se for nos nossos dias, certamente passaremos pela tribulação. Mas certamente passaremos pelo sofrimento. E é por isso que o dia do Senhor, como em outros profetas dizem sobre isso, terrível é o dia do Senhor. Nós temos o consolo de, mesmo sofrendo, temos o consolo da eternidade no céu com o Pai. Mas isso não nos isenta de passar pelo sofrimento aqui. Mas para aqueles que não creem e que continuam nos seus pecados, esses listados aqui no versículo 5 e tantos outros, ainda que eles não estejam sofrendo, porque quem vai sofrer aqui nesse período é a própria igreja, mas eles sofrerão eternamente no inferno. Meus queridos, a profecia de Malaquias apontava para aquele povo. Vocês estão duvidando da promessa? Vocês estão duvidando do que Deus falou? Vocês estão achando que Deus é injusto? Que Deus não cumpre a sua palavra? Pois eu digo, vem o dia do Senhor. Vai vir o meu mensageiro, virá o anjo da aliança. Ele trará a purificação. Ele trará ele lavará vocês. Ele vai fazer com que vocês sejam, as ofertas de vocês sejam transformadas e aceitas diante de Deus. Mas isso não sem sofrimento. Ainda que, primeiro, Ele sofra. Ele mesmo sofra para que eu e você tenhamos a esperança do sofrimento, da eternidade. Sem o sofrimento. Meus queridos, a primeira promessa, ou primeiro texto que nós estamos estudando, mostra aquilo que nós já sabemos, que o Novo Testamento vai nos mostrar. O anjo da aliança veio, é o Senhor Jesus, e nós esperamos ansiosamente a sua segunda vinda. O mensageiro do Senhor veio, João Batista, e ele anunciou a salvação, o Cordeiro Santo de Deus, como ele assim havia sido escolhido para isso. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Ele não tarda na sua palavra. Existe um ditado, fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Não existe linhas tortas no livro da vida. Não existe. Deus tarda, mas não falha. Deus também não tarda. Ele faz as coisas no tempo certo. Certamente aquele povo estava esperando, e por isso estavam desanimados, por isso estavam desprezando a palavra, porque esperavam a restauração para aquele momento. Mas não veio naquele momento. Ainda viria, mas daqui a 400 anos depois. Mas o Senhor, no tempo certo, como diz o texto bíblico, se não me engano, em Gálatas, na plenitude dos tempos, veio o Senhor Jesus. O tempo certo, em que o Senhor já havia preparado para esse grande dia. Assim como nós esperamos esse grande dia que nós não sabemos. No período de Pedro, já se falava sobre isso. Coisas de alguns anos, talvez algumas poucas décadas depois da ascensão do Senhor Jesus, já estava assim, mas Jesus prometeu que ia vir e até agora não veio de novo, não veio, que negócio é esse? E Pedro fala assim, espera porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Espera, continue esperando, porque um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para o Senhor. E o próprio Senhor Jesus nos alerta que Ele virá como ladrão. Você não espera. Vai ser no momento em que, você veio. Mas os sinais vão estar nos alertando. E já estão nos alertando. Já estudamos isso recentemente com o reverendo Fábio aqui, algumas quartas-feiras para trás aí. Já ouvimos sobre isso, dos sinais da segunda vinda do Senhor. Assim como o Senhor, que é fiel e justo, mostrou para aquele povo que a redenção virá. Hoje nós cremos nessa palavra, não só porque a redenção veio,
mas porque nós temos uma promessa de que o Senhor virá novamente. E esperamos e aguardamos ansiosamente. Ah, mas pastor, o senhor falou aí que esse dia vai ser terrível, eu já estou com medo. Não tenha medo. Precisamos continuar esperando ansiosamente por esse dia. Ainda que haja sofrimento, e isso aí não posso negar. Mas nós temos o consolo da eternidade com o nosso Senhor. Nós temos o consolo da eternidade com o nosso Senhor. Gostaria de encerrar observando algumas aplicações, ou concluindo aqui. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos confiar no Deus justo que nós temos. Ele satisfez a sua justiça no seu Filho amado, aquele de quem Malaquias falou, que era o anjo da aliança que viria, e ele veio. E ele continua sendo o mesmo Deus, justo e bom, porque o nosso Deus é um Deus imutável. O verso 6, se a gente olhar aqui, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque o Senhor não muda, porque o Senhor é imutável nas suas promessas e naquilo que Ele fala, nós podemos crer nas suas ricas promessas que ainda temos e que ainda esperamos. Segunda coisa que nós precisamos entender e praticar é que o fato de estarmos em Cristo e com Cristo não nos isenta do sofrimento. Pelo contrário, certamente, à medida que os sinais da segunda vinda do Senhor vai se aproximando, esses sinais vão fazendo com que a igreja do Senhor seja cada vez mais santificada e purificada por meio de alguns sofrimentos, sim, por meio de perseguição. Certamente veremos isso. Mas nós temos a promessa justa, santa e fiel do nosso Deus. Terceira coisa, nós precisamos anunciar a verdade da vinda da redenção. Assim como Malaquias foi fiel apresentando a redenção virá, hoje nós temos também essa mesma responsabilidade de anunciar que a redenção veio, que ela já chegou, ela tem um nome, o nome de Jesus Cristo. E nós precisamos anunciar que hoje ele vem e nós temos ele como nosso advogado junto ao Pai. Mas o dia que ele vir, não sei a data, não sabemos a hora, virá como juiz. Hoje, se vocês não endurecerem o coração, né, como nos dias de Massá e Meribá, né, então se arrependam, se voltem para o Senhor. Não o despreze, mas ouça essa palavra, creia nessa palavra e anuncie essa palavra. Anuncie essa palavra. E por fim, nós precisamos ter essa consciência que o dia do Senhor não é uma coisa fantasiosa que às vezes a gente espera, né? Que às vezes em alguns filmes, alguns relatos, ou até mesmo a nossa mente que muito criativa cria, né? Ah, volta logo, Jesus! Como se a igreja fosse arrebatada antes do sofrimento, antes da grande tribulação, como se, né, a gente não fosse passar pela tribulação e Jesus vinha e a gente lá, né, subindo com asinhas e tudo mais. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas uma coisa é certa, que tenhamos a consciência de que esse dia é um dia terrível. É um dia terrível por conta do juízo de Deus. Ainda que eu e você não vamos sofrer o juízo de Deus porque cremos no Senhor, não significa que antes disso não venhamos a enfrentar dias terríveis. A igreja de Esmirna, quando ela recebe a carta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus manda João escrever para ela, lá no capítulo 2 de Apocalipse, e fala assim: olha, vão vir dias aí terríveis. Vão vir dias aí que vocês vão ser presos, vocês vão correr risco de morte,
Vão ser dias terríveis. Mas a palavra dele, que a gente lembra muito, né, que é a parte B do versículo 10, assim, mas permaneçam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a mesma promessa que eu e você temos. Se o Senhor vir no dia da nossa geração, se nós virmos e estivermos aqui, nós veremos dias terríveis. Mas sejamos fiéis até a morte, e teremos e receberemos a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor mostre cada dia mais que a sua palavra, ela é perfeita. Ela é coerente. Aquilo que Malaquias falou, 400 anos depois, veio se cumprir. Porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus.